e ouvintes da palavra de Deus, na santa paz do Senhor. Quem vos saúda aqui é a Bispa Nadir. Bem-vindos à casa. Meus amados irmãos, nem precisamos dizer a vocês das ocupações, mas nós não esquecemos de orar por vocês. É o pastor Augusto nos Montes e eu nas vigílias da noite tenho apresentado as vossas causas, glória a Deus, nas mãos do Senhor. Glória a Jesus. Amados irmãos, tem uns assuntos que Deus me mostrou para transmitir a todos vocês, através desse canal, que muitas vezes, né, eu já falei com vocês, dá vontade de fechar, porque é muita mentira nesse YouTube, é pastores negligentes, omissos, né, que estão aí falando segundo a carne e não segundo o Espírito de Deus. Mas nós viemos aqui só quando o Senhor manda e ordena, né, falar desses assuntos, dessas coisas, quando o Senhor quer que se fale. Não sair falando aí para ter audiência, falando aí pelos cotovelos, enchendo linguiça com carne. Glória a Deus que não tem nada de verdade no que se fala, que a gente vê aí. Até pastores colocando telão para se ver Copa do Mundo. O inferno. Então não dá nem mais prazer de estar aqui, mas por causa de vocês eu continuarei. Vocês que ouvem a verdade, eu continuarei fazendo os vídeos, né? Gravando os vídeos. Não vou parar. Mas a gente demora por causa das ocupações. Peço que tenham paciência. E também esperando o Senhor nos dar os assuntos, né? Eu não estou aqui por audiência, nem para as palmas, nem por dinheiro, nem para nada. Os irmãos já sabem. Meus amados, o Senhor tem me mostrado sinais no céu e manda falar a todas as igrejas que me ouvem, aos irmãos em Cristo, aos ouvintes da palavra de Deus. Glória a Deus, que olhe para o céu e também creiam em muitas gravações que vão passar aí, né, no YouTube, né, nessa plataforma. Muitos vão pegar o seu celular, suas câmeras vão gravar. No mundo inteiro, ele disse que ia dar mais sinais evidentes, sinais sobrenaturais, que está escrito no livro de Joel. Vão aparecer no céu para despertar as nações, né? Então, o Senhor mostrava umas chuvas estranhas também, e essas chuvas estranhas, eu perguntei, físicas, espirituais, que tipo de chuva? Deus tem chuva de Pentecoste, tem chuva de bênção, não é? E ele dizia que era física, era chuva mesmo, física, água. Que para nós, para os seres humanos aí que não tem Deus, que não atenta para o Criador, seria amedrontador, seria sobrenatural essa chuva. Mas para nós, amados, essa chuva seria sinais também da sua vinda e também de prosperidade para o seu povo na terra. Ele me disse isso. Seriam umas chuvas bem estranhas. A mesma hora que tivesse sol, estaria chovendo, ou vice-versa. E aqui em Santo André aconteceu, se não me falha a memória, no mês de fevereiro. Chovia num lugar ali, na rua de baixo, e na rua de cima não chovia. Né? Então, eu achei estranho aquilo. E o Senhor me disse verdadeiramente que eram chuvas estranhas. Mas para nós não devemos estranhar. Para nós ele disse, seja sinais. Vocês verão como sinais de prosperidade da minha vida também. E me mostrava sinais da lua, no céu, né, que vai acontecer. E dizia para mim dizer a todos vocês e as igrejas, eu já falei aqui na nossa igreja,
Dá uma olhada no céu de vez em quando, acordar de madrugada. Pega seus celulares aí. Porque isso não seria só num país, é em vários países do mundo vai acontecer. Também quero entrar em outro assunto, são vários assuntos que nós vamos abordar aqui. Glória a Deus, de irmãos, né, que pensam, quero dizer alguns irmãos que pensam, alguns, que a gente nada em dinheiro, nós não temos esse dinheiro todo que vocês pensam. E me manda e-mail e vem para São Paulo, sem perguntar, né, se pode vir para cá. Eu não tenho acomodações. A igreja não tem nenhum albergue. Nós estamos vivendo, amado, as promessas. Estamos aguardando, aliás, vivendo e aguardando as promessas de Deus. Ele prometeu que no tempo dele ele ia prosperar com dinheiro. Esta igreja. Essa igreja tem 23 anos. Mas a estatura financeira dela é média, é mediana. Mas o Senhor prometeu enriquecer no tempo dele. Nós não somos falsos profetas que pregam por dinheiro. Nós pregamos a Bíblia como ela é. Nós pregamos a verdade que liberta o ser humano. E isso não envolve dinheiro. Isso é evangelho genuíno e puro. Mas alguns pensam que a gente tem muito dinheiro e querem vir a São Paulo para ficar nas nossas costas, às custas da igreja. E nós não temos, então não venham. Me manda e-mail primeiro. Glória a Deus. Nós não temos essa condição de pagar aluguel para ninguém. Que alguns vieram, veio uma irmã lá do Espírito Santo, veio já pessoas até de Manaus, e sem aviso, porque então, já que não querem mandar os avisos, chega de surpresa, nós resolvemos gravar esse vídeo. Para dizer aos irmãos que não saiam, não vendam as suas coisas, para querer vir se abrigar sobre essa igreja, porque ela não tem acomodações, ela não tem pousada, ela não tem albergue. A igreja não pode pagar aluguel de ninguém. Nós pagamos aluguel de 4 templos, só esse aqui que não é alugado, que faz parte da minha casa. E eu doei esse salão que faz parte da minha casa para a obra do Senhor há muitos anos, que assim foi me ordenado. Glória a Deus nas alturas. Então, amados, não saia dos seus estados pensando que a gente tem condições de sustentar, de bancar você, porque nós não temos. Essa é que é a grande verdade. Glória a Deus. Quero agradecer também você que tem contribuído com essa obra, no pouco e no muito. Sei as condições dos brasileiros. Sou consciente. Glória a Deus, aleluia. Houve um barulho aí de entrega. Não repare. Glória a Deus. Então, amados, é isso que eu quero dizer a todos vocês. Para não deixar vocês no engano e na ilusão de vir. E depois sair por aí falando mal da igreja. Falando mal da Bispa Nadir. Que a Bispa Nadir não dá nenhum cafezinho, já fui até acusada de não dar nenhum cafezinho, o que é uma grande mentira. Todos os irmãos que chegam, almoçam, jantam, lancham na minha casa, eu não tenho problemas com comida, graças a Deus a minha mente é sã com estas coisas. Nós sim, temos obra social também, de entregar as marmitas para os moradores de rua, a sopa nesse frio. Tem irmãs que fazem 5.000 marmitas por semana para entregar aos moradores de rua, porque nós não temos albergue, mas o que podemos doar, cobertores nesse frio, que aqui em São Paulo está um frio de arrepiar os cabelos. Nós temos obra social aqui na igreja. Mas não de acomodações, nem de pousada, nem de albergue.
Não temos essa condição, Deus não nos deu. Amado, nós só temos o que Deus dá. Se Deus não nos der, nós não temos. Glória a Deus, às alturas, não temos. E nós estamos vivendo, esperando as promessas cumprirem. Porque promessa temos. E bastante. Que Deus há de prosperar essa obra grandemente. Ele tem falado. Então nós temos esperado. Alguns nós podemos ajudar, né? Com alguma coisa, algum suprimento, né? Mas acomodar, pagar aluguel, já não temos essa condição. Glória a Deus. Estamos esclarecidos. Tomara que esse vídeo, e você que nos ouve, amado, faça esse vídeo chegar a mais pessoas, para que ele seja divulgado, porque tem pessoas que deixaram lá tudo ou venderam e vieram para São Paulo, crendo que a bisponadia dá moradia e eu não sou rica. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu vivo do que Jesus me dá. Eles vieram aqui, quando viram que a minha casa é humilde, é simples, se decepcionaram. Glória a Deus. Gostaria, né, de que Deus desse logo para a igreja, porque para mim coisas materiais é difícil eu pedir, é irrelevante. Depois que eu vi o céu, eu só peço coisas espirituais, livramento e salvação para as almas. Só peço para o meu próximo, porque para mim é difícil orar por coisas materiais. Estas coisas já não me interessam tanto como antes de nós vermos o céu. A gente muda, nós mudamos o nosso conceito de pensar na matéria. Quando se vê o céu, eu fui bastante transformada. Então, eu não ligo para coisas materiais. Ligo sim para os outros que necessitam. Para mim mesmo, eu não desejo mais nada. Eu tenho meu teto que me cobre, eu oro para Deus, dá para os outros. Né? Conceder moradia, conceder vitórias em tudo que precisa. É para mim mesma, só Jesus sabe do meu coração para o lado da matéria, depois que eu vi o céu. Eu sei que a minha morada não é aqui, a minha morada é lá no céu, ele já me mostrou minha casa. Glória a Deus, me mostrou uma mesa enorme, né? Glória a Deus, com todos os meus filhos. E olha que eu tenho uma filha desviada, glória a Deus. E ele me mostrou com todos eles, naquela mesa, e até meu filho, o primogênito que ele levou, estava naquela mesa. E ele disse, todos os seus filhos são meus discípulos. Glória a Deus. Então ele, com certeza, a minha confiança é que por essa visão ele volte a converter minha filha. Então, essas coisas que eu queria dizer também, falar que vocês que ouvem muito esse YouTube, muitos vídeos, sejam mais seletivos contra as mentiras. Tantos vídeos, até uns que eu coloquei no privado, glória a Deus, sobre o Bolsonaro ganhar as eleições, ser candidato triunfante. Quanta mentira! Estão falando que esse ano é o último ano, aí experiência de quase morte. Até um rabino que morreu aí, de uma sinagoga, está dizendo que é o último ano. O Senhor não fala essas coisas. O Senhor não diz estas coisas, porque é contra a palavra dele. Amados, tudo que for contrário a essa palavra, glória a Deus, não acreditem. Não acreditem. Glória a Deus nas alturas. Oh, aleluia. Não acreditem. Falando que é o último. Teve um jovem que morreu em Campinas. Eu fico analisando esses vídeos para mim ver e combater.
que em maio e junho todas as crianças do Brasil, do mundo, iam receber o Espírito Santo, ia ficar orando na sala de aula, os professores iam ficar atônitos, sem saber o que era aquilo. Pelo amor de Deus, passou maio, passou, agora junho está passando, e as crianças não receberam esse avivamento. Gostaria que tivessem recebido. É muita mentira, muito engano, até nas experiências de quase morte. A gente vê o espírito do engano, enganando o povo mesmo em coma na UTI. O diabo não quer perder a batalha. E a Bíblia diz, se ele pudesse, ele enganaria até os escolhidos. Mas a minha ele não engana, não. A minha ele não engana. Viu, irmãos? O Senhor me mostrou que esse terremoto da Venezuela foi a ira dele. Assim como quase todos, né? É a ira de Deus. Oh, todos. É a profecia de Cristo, o próprio Cristo disse, saiu da boca de Cristo, que nos dias finais da igreja na terra, glória a Deus, ia haver terremotos, maremotos, que são os tsunamis. Glória a Deus. Isso tudo é sinal da ira sobre as nações que não temem a Ele. O homem, para viver de bem com Deus e escapar dessas coisas, tem que nascer de novo. Tem que ser submisso às suas leis, os seus preceitos, os seus estatutos. Se a humanidade toda se convertesse a Cristo, o Senhor refrearia as placas tectônicas. O Senhor não permitiria a catástrofe. Mas as nações se embruteceram, os reinos se moveram, as nações enlouqueceram. E o Senhor diz que a maioria desses terremotos que Ele manda é quando se toca em Israel. Não sou idólatra de Israel. Já vou logo dizendo que eu não idolatro. Tenho vontade e desejo de conhecer Jerusalém, a cidade do grande rei, tenho. Mas não sou idólatra. Só que o Senhor fez uma promessa a eles através de Abraão. Que quem abençoasse Israel seria abençoado. Pois quem o amaldiçoasse a Israel seria amaldiçoado. E essa promessa vai estar em pleno vigor, bem vigente, até a consumação dos séculos. Até o juízo final. Eu quero ler uma palavra falando sobre isso aqui em Jeremias 10. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem, e sobre as gerações que não invocam o teu nome. Porque devoraram a Jacó, preste atenção, devoraram-no e consumiram-no e assolaram a sua morada. Tudo que vier para assolar Israel vai cair dentro desta indignação divina que Jeremias profetiza aqui nesse verso 25. Todos que se prontificarem a apontar o dedo, julgar e subjugar a nação de Israel, glória a Deus, serão enquadrados neste versículo. A indignação divina
vai vir sobre essas nações. Quando eu estava olhando o terremoto, assistindo lá um vídeo, eu perguntei ao Senhor, meu Deus, é a tua indignação porque eu vi essa destruição no ano de 2020. Há 6 anos atrás, junto com a prisão de Nicolás Maduro, que Deus me mostrou várias vezes, que ele ia causar uma destruição, mas não é ele que causa, é o pecado. Por causa do chavismo que condena Israel, espragueja Israel, xinga Israel. E a metade dos venezuelanos são chavistas. E eles odeiam Israel. Por isso o Senhor ia causar grande destruição. O Senhor não, o pecado. Deus só manda essa indignação quando há o pecado, que cheira mal na nariz dele. E o pecado da Venezuela é odiar Israel. Não são todos, mas até quem não deve, paga por os que devem. Glória a Deus. E eu só oro pelos inocentes, pelas crianças, pelos aqueles que não têm culpa desse pecado. Glória a Deus. Porque não podemos ter dó de quem Deus não quer ter dó. Porque se Deus não tivesse com dó, não mandaria a sua indignação. E muitos têm medo de falar a verdade, de falar isso que eu estou dizendo. Não é para ter dó. Ore pelos inocentes, só pelas crianças. Porque o Senhor diz que só é o começo. Se eles não pararem, é só o começo. Eu vi gente com a mão na cabeça de novo, correndo de terremoto. Eu disse outra vez, Deus não me respondeu nada. Mas eu vi pessoas com trouxa na cabeça, caixa, correndo para lá e para cá com outro terremoto na Venezuela. Que Deus não permita. Glória a Deus. Muito mais grave do que esse. Que Deus não permita. Vi a Turquia, e a irmã também, a missionária Cristina, viu a Turquia também destruída por querer se levantar contra Israel. Vocês ouçam o que eu estou dizendo aqui. O Irã será destruído, Deus tem me dito. E o Império Chinês, que está entrando no Brasil, o Senhor também disse, será derrubado. Deus me disse isso, que será derrubado esse Império Chinês, ele falou assim, que está entrando na nossa pátria. Então eu perguntei ao Senhor sobre, quando eu vi o terremoto, sobre o Rio de Janeiro. Falei, meu Deus, o Rio de Janeiro é tão pecador, tá como Sodoma e Gomorra. A minha família mora lá, viu? Que eu não tomo partido, eu sou neutra, nós cristãos tem que ser neutro. Glória a Deus, nós não tomamos partido. Partido tem que vir lá do céu, a última palavra quem dá é Deus. Falei, o Senhor mostrou um tsunami enorme no Rio de Janeiro. Mostrou coisas terríveis. Que o Rio de Janeiro ia ficar destruído há muitos anos, Deus mostrou isso. Acho que foi 2018 para 2019. Vi também 2014. E o Senhor disse, porque nenhum governante até hoje apontou o dedo para Israel com o julgamento do Rio de Janeiro. Basta alguém do Rio de Janeiro que seja governante julgar Israel, xingar Israel, passar o dia a Israel, que o Rio de Janeiro vai ver uma coisa, tomara que nunca se levante nenhum. Viu, amados? O Rio de Janeiro vai ver uma coisa. Glória a Deus. Deus ainda tem segurado as catástrofes no Brasil, porque esse governante que está aí odeia Israel. Deus só não deu a ele a paga porque tem gente que ora, igreja que ora pela paz de Jerusalém. E a nossa igreja é uma, que ora muito pela paz de Jerusalém.
Eu mesmo sou uma que oro muito. Glória a Deus, então Deus não deu a paga. Mas uma vez que se toque em Israel com desdém, desboche, ou ódio, ou ira, ou raiva, o Senhor vai fazer uma obra que eles não vão gostar. E o Senhor sempre me diz, quando há uma catástrofe dessas, que é por causa que eles apontam o dedo para Israel e só sabem julgar Israel como o pivô de todo o mal que acontece no mundo. E é o que o anticristo vai fazer, porque Israel não vai aceitar a sua marca. É o único país que não vai aceitar a sua marca. Então ele vai ajuntar os exércitos do mundo inteiro para sitiar Jerusalém, e aí Israel vai clamar pelo Messias. Porque Israel não vai poder com os exércitos do mundo inteiro. Porque o Senhor vai mandar as pragas para o trono da besta, que é o anticristo. Vai, glória a Deus, derrotando aos poucos o governo dele, e ele vai culpar a Israel e vai começar a matança. É onde eles vão clamar pelo Messias. O Messias vai vir como rei, como eles desejam ver Jesus. Quando Jesus veio, eles não acreditaram, porque Jesus nasceu numa estrebaria, o berço dele foi uma manjedoura, e ele não era rico, ele era carpinteiro. Então, os judeus desprezaram. Glória a Deus. Mas o desprezo dele pelo Messias foi salvação para nós gentios. Quando o anticristo voltar, Jesus também volta no seu terceiro retorno. Seu segundo retorno. A primeira vinda foi em carne. A segunda vinda é o arrebatamento da igreja. O terceiro é para Israel. Se você se interessar, deixa aí. Se interessar pelo tema, nós vamos gravar um outro vídeo falando desse tema. Arrebatamento da igreja e a volta do Cordeiro para Israel, para derrotar o anticristo. Tem gente dizendo que é o Camenei que vai ressuscitar. Oh, mon Dieu, como diz os franceses. O homem acha que não tem mais nem osso. Não vai não. Isso é engano. O anticristo não é Camenei. Não é nem um ayatolá para tolar. Glória a Deus. Cuidado com essas baboseiras que vêm. Leia o livro do Apocalipse, leia a Bíblia com diligência, pedindo a Deus para te revelar a palavra. Se você se interessar pelo tema, que muita gente ainda não sabe disso, para mim é tão óbvio para mim a leitura bíblica e o entendimento, que eu acabo achando que todo mundo sabe. Aí, no fim, eu vejo as mentiras no YouTube e vejo que as pessoas não sabem, glória a Deus, sobre o tema direito como deve saber. E eu tenho experiência na eternidade e posso dizer sem dolo para sua alma a verdade. Glória a Deus. Então o Messias virá e porá os seus pés no monte das oliveiras, abrindo um caminho para o vale de Megido, para eles saírem do Megido ou Megido e entrar por esse caminho que será chamado de caminho santo, onde eles escaparão da espada do anticristo. Porque o anticristo culpará Israel pelas suas derrotas e por não ter aceitado a marca. Então tudo de mal que acontecer no planeta vai ser culpa de Israel na mente do anticristo. E ele vai conseguir reunir os exércitos com magia e pirotismo. Ele vai conseguir, com sinais, com fogo descendo do céu, ele vai conseguir persuadir todos os exércitos do mundo inteiro. Mas esses exércitos
não vai ser páreo para o Messias, o nosso Salvador, que vai vencê-lo, e alguns da igreja retornarão com ele. Glória a Deus. Como está escrito, viu se ouvindo com todos os seus santos, inclui anjos e inclui alguns da igreja, que retornarão para pelejar na batalha do Armagedon. Amados, cuidado com o que você ouve. Se firma na palavra. Se calça na palavra de Deus. Não deixe que ninguém tire de você o que você já aprendeu. Glória a Deus, guarda o que tu aprendeste da verdade que liberta. Não caia nas lábias de Satanás, de coisas que não vão acontecer, de datas. Quantas pessoas venderam casas o ano passado com o negócio de 23 de setembro? Até criança postou vídeo dizendo que viu Jesus falar que ele voltava 23 de setembro. Olha como o diabo enganou essas crianças. Eu vi esses vídeos. E vi também mulheres chorando por ter vendido suas casas, ter feito doação dos seus carros, das suas propriedades e contas bancárias. Nos Estados Unidos, na África, em vários países, ficaram chorando por falta de leitura da palavra, por não acreditar na palavra de Deus, no como ela é e o que ela diz. Estaremos aqui falando a verdade, aguarde os próximos vídeos. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço do tamanho do céu a todos vós, rapazes.